Boa tarde, eu sou Kátia de Jaimo, do site empatas.com.br. Gente, hoje eu vou gravar, a meu ver, a diferença que existe entre o empata e o esponja. Como eu vou relacionar isso, Eu até deixei algumas coisas que eu fui intuindo ao longo do tempo. Já tem algum tempo que eu estou amadurecendo essa ideia. E eu vejo diferenças entre o esponja e o empata. Então eu vou colocar algumas coisas que eu escrevi aqui. Eu cheguei a assistir alguns vídeos falando do esponja e as definições da pessoa que é tipo médio esponja ou esponja. E eu vou falar para vocês que eu discordei de todas elas, pelo menos as que eu ouvi, que falavam que a pessoa esponja é uma pessoa que está numa vibração negativa, que é uma pessoa que difícil de conviver, e assim, uma série de coisas, como se ela fosse uma pessoa que está escolhendo viver assim. Então, eu discordo porque eu vivi até 49 anos sem saber dessa condição, apesar de ser uma pessoa amorosa, de ser uma pessoa que estava sempre num estado mais positivo. Lógico que as influências energéticas me pegavam nessa situação aí. Adoeci muitas vezes, sofri muitas vezes, mas também aprendi com tudo isso. Tanto é que eu tô aqui para compartilhar aquilo que eu aprendo. Gente, eu relacionei um monte de cursos que eu fiz, como foi essa minha caminhada. Eu vou deixar na descrição abaixo, quem quiser entender qual foi o percurso que eu fiz para buscar essas respostas, eu compartilho aqui embaixo com vocês, no sentido justamente de dar um caminho. Às vezes a pessoa não sabe nem por onde começar. Então compartilhei, espero que ajude vocês. Não quer dizer que vocês tenham que fazer a mesma coisa que eu, pode ser que nem precisem disso. Mas eu quis compartilhar porque eu recebo inúmeros e-mails, perguntas, pelo site, pela página no Facebook Pessoas Empatas, de pessoas perguntando: Kátia, e agora? O que eu faço? Eu quero melhorar a minha condição, eu não estou passando bem, Parece que quando você descobre isso, você, em vez de melhorar, você piora. Primeiro eu discordo de tudo que eu vi a respeito dos esponjas. A esponja, o efeito da esponja é justamente quando você pega um lugar que está cheio de água suja ou de água, você pega uma esponja, ela drena tudo aquilo. Então a esponja é isso, mas de uma forma energética. A pessoa esponja faz isso. Mas não é porque ela faz por maldade ou porque ela está numa energia ruim. Não, ela faz porque ela não sabe a condição energética dela. Ela não tem mantido um equilíbrio. E é o desconhecimento mesmo. Então aqui, eu não concordo, eu acho que o esponja não é alguém que está com sentimentos negativos. O esponja não sabe da condição energética dele e segue a vida como um barco à deriva, batendo em tudo que é lugar. Quando você pega um fio desencapado que ele sai chicoteando tudo. E onde bate, machuca as pessoas que estão próximas e as pessoas e ele mesmo. Eu acho que é uma condição de não saber como lidar com essa situação. Não que ele seja mal. Eu acho assim, a vida dá umas chacoalhadas na gente para que a gente desperte. Então, se a gente passa mal com sensações das pessoas, com ambientes, locais, objetos, é para a gente ter um despertar, é para a gente se cuidar. Tem gente que aprende pela cacetada que toma, é tanta, e tem gente que passa a vida sem saber disso. Os hospitais estão cheios disso. Quantas pessoas drogadas tem porque sentem isso e não sabem o que fazer? Quantas pessoas se matam por não saber que estão sentindo tudo isso?
Eu acho que cada dia mais isso está vindo à tona. Pessoas que estão passando por condições de tristezas, angústias, síndromes do pânico, elas absorvem a energia de todo mundo, adoecem e não sabem o porquê. Essa é uma impressão da Kátia, pelo que eu passei. Mas eu sobrevivi. Eu estou aqui ensinando um pouquinho do que eu aprendi e falo que é possível sair dessa condição e encarar de frente a vida. A vida não precisa ser pesada, a vida não precisa ser arrastada como muita gente faz e como eu mesma já fiz. Vai levando a vida como Deus quer. E Deus não quer isso. O esponja, ele assume as sensações e emoções das pessoas e ambientes sem saber que existe um mundo energético e que ele absorve tudo. Mas não é porque ele está vibrando negativamente, ele simplesmente não sabe disso. Porque quando ele sabe, muita gente chega aqui no canal e fala: poxa, Kátia, todos os traços que você descreveu do empata, eu entro nessas características. É isso mesmo. E a partir do momento que você descobre que você é empata, você fala: opa, mas espera aí, eu tenho uma direção, eu tenho um nome para isso que está acontecendo comigo e eu posso modificar essa condição minha. Por isso que eu estou deixando na descrição o que eu fiz, o que a Kátia fez e que eu modifiquei muito minha condição, tá? Então, as pessoas, no geral, elas estão vivendo como ensinaram elas estão vivendo num mundo materialista. Desde que a criança nasce, ela vai para a escola, ela ouve os pais dizendo: olha, você precisa ser famoso, você precisa ser linda ou lindo, você precisa entrar na faculdade, você precisa ganhar dinheiro para você ser feliz. Então você precisa comprar a sua casa, você precisa ter o seu carro, você precisa batalhar uma vida inteira para você ter sucesso, dinheiro, fama lá na frente. Só que elas esquecem, os pais muitas vezes esquecem de ensinar do sentir de cada um. A gente aprende que tem que lutar pelo sustento, e aí a gente aprende com os nossos pais que é muito difícil conquistar isso. E a gente cria crenças de dificuldade, a gente não consegue reagir. Então por conta disso você adoece, porque você despende muita energia tentando correr atrás e sendo sufocado por um monte de gente que pensa igual. Olha só que coisa séria isso. Então nós estamos vivendo num mundo infelizmente materialista, totalmente materialista. Lógico, nós precisamos ter dinheiro, prosperidade, cada um tem a sua necessidade. Mas quantas pessoas, quando estão no fim da vida, elas estão num leito de UTI, elas não falam em dinheiro, elas não falam em posse, em fama, porque nada disso tem importância. Na verdade, nós estamos aqui para aprender alguma coisa, para trazer alguma coisa de nós para o coletivo. Ser esponja, empata, é uma condição de você sentir a coletividade dentro de você, para você transmutar, para você mudar quem você é. Porque a partir do momento que você sente o outro, você toma maior cuidado. A energia do outro me afeta. Então por que eu vou machucar o outro? Por que eu vou tentar ser melhor do que ele? Então eu tenho sentido muita gente chegando para mim e falando: mas eu sou empata, eu sou assim. Será que as pessoas estão vindo à tona com as suas sensibilidades, deixando um pouco o materialismo de lado e chegando a uma determinada idade, percebendo que, olha, eu faço parte de um todo. E se do meu lado tem gente sofrendo, eu também vou sofrer por consequência. E olha, a gente sofre. Então o esponja absorve toda essa coisa coletiva. Imagina uma pessoa que está lá batalhando para ser funcionário público, para ter um lugar ao sol, porque ensinaram ele que ele precisa ter uma vida estável. Ele precisa ganhar dinheiro e ter uma segurança financeira.
mas ele não é feliz com aquilo. Na verdade, ele nunca quis aquilo para ele. Mas ele luta por uma coisa que ele não quer e ele não passa no concurso. Mas se passar, ele vai ficar estável. A nossa vida não é estável. Nós não somos pessoas estáveis. Cada dia nós acordamos de um jeito. Por que nós vamos ter segurança financeira? A gente perde pessoas queridas. E eu digo perder no sentido de a gente não vê mais com os olhos físicos, mas a gente vê com um mundo dimensional que tem após isso. Se a gente acredita que não existe morte, existe a morte física, mas não a morte daquilo que nós somos, então pera lá. Estão contando história errada pra gente. Então, quando você está lutando, fizeram a gente acreditar que o dinheiro, a fama, o sucesso, tudo isso seria alguma coisa que traria a felicidade. E quando você se depara com isso, se é que um dia a gente chega lá, ter fama, sucesso, a gente não fica feliz. Então, nós não temos garantias, nós não temos segurança. Todo mundo é igual, né? Todo mundo tem as suas inseguranças. E as pessoas, como geral, estão vivendo como zumbis, acordando, indo trabalhar, fazendo seus afazeres, e quando chega no final de semana, ou elas se prostram num sofá, deitado, dormindo o final de semana inteiro, porque segunda-feira é um novo dia, ou elas vão reclamando para o emprego que elas queriam tanto. O esponja, na verdade, ele está sofrendo porque o eu dele está gritando dentro dele para que ele desperte. Que ele entenda, enquanto ele viver somente para ele enfrentará as dores dele mesmo e dos outros. Por isso que o esponja precisa despertar. Então, eu caracterizo o esponja, a pessoa esponja, ele está num estado negativo porque não sabe disso, porque ele entrou nessa roda que faz ele virar o zumbi. Vai trabalhar, vai tentar o sucesso, a fama, tudo que ensinaram ele que seria bom. Mas ele esquece dele mesmo. E de repente vem a vida e tira a saúde dele, vem a vida. E não é a vida que faz isso, na verdade são as lições que ele precisa aprender. Então, perde alguém querido, perde um pai, perde uma mãe, perde um filho, perde um esposo, uma mulher. E aí você começa a entrar em contato com os sentimentos da vida mesmo, porque ninguém me ensinou a lidar com os sentimentos. Ninguém me ensinou o que eu precisava fazer quando a pessoa que eu mais amo morre. Muita gente entra em desespero, sofre, porque nunca entrou em contato com esse aprendizado da vida. Ninguém nos ensinou isso, né? Só falaram de coisas materiais, de necessidades básicas e aquilo que a gente precisava construir, uma felicidade falsificada. Quando você se descobre que você vive num mundo energético, que você vive num mundo onde você pode fazer muita diferença, você pode trabalhar fazendo alguma coisa que você gosta, você pode estar com alguém que você gosta de fato e não porque você está por dinheiro, você pode ter filhos amorosos porque você está exercendo a sua empatia. A empatia, vocês já viram a água, ela toma forma de onde você coloca ela. Se você coloca num jarro de água, ela toma a forma do jarro. Se você coloca ela num copo, ela toma a forma do copo. O empata, ele é adaptável. Se você coloca a água em umas forminhas e coloca no congelador, ele se transforma em gelo. Então o empata, ele se adapta às condições, aos meios, às pessoas. Quando ele entende a condição de esponja, ele começa a fazer um trabalho energético, a fazer limpezas energéticas, ele começa a perceber que ele não é aquela pessoa que está ali, que foi ensinada por muito e muito tempo a ser alguém, a conquistar alguma coisa. Na verdade, ele precisa descobrir qual é a missão dele de vida, o que ele está fazendo aqui. Essa é a verdade de cada um.
E muita gente não chega a essas respostas. Quando o esponja percebe que sozinho ele não vai a lugar nenhum, que cada vez mais ele sofre porque ele começa a olhar para os lados, sentindo a dor do outro, ele percebe que se cuidar de quem está ao seu lado, ele conseguirá respirar melhor também. A gente aprende um pouquinho dessa forma, sentindo o outro. É uma forma da gente acordar. Nós viemos assim, não tem como fugir disso. Então muita gente foge, se drogando, se enfiando no trabalho, mas chega lá na frente, elas se descompensam. Começa uma nova realidade para o empata, ele começa a cuidar das pessoas, não só as que estão caminhando ao seu lado na jornada da vida, mas quando alivia a dor do outro, ele, cada vez que ele alivia a dor do outro, ele conserta um pedacinho dentro dele. Quando o empata entra em contato com o sentimento de gratidão daqueles que ajudam, é o sentimento mais lindo que eu já pude sentir, além do amor. E eu vou contar um pedacinho, cada meditação que eu faço eu lembro dessa criança. Uma vez eu e meu marido estávamos em frente a uma padaria, tinha a mãe e as crianças numa escadinha, e uma menina chegou para mim, olhou dentro do bem fundo dos meus olhos e fez assim: tia, você é tão linda. E aí aquilo bateu em mim assim com um sentimento, eu não tinha feito nada, mas aquilo bateu lá dentro de mim, um olhar de admiração dela, sabe? E aí eu e meu marido chamamos a família, que ela sentasse à mesa com as crianças para tomar um café completo. E a menina olhou, aí aquele olhar era maior ainda, ela falou para mim: tia, é o meu sonho. Vocês realizaram o meu sonho. Aí eu pensei, puxa vida, que sonho pequenininho. Tomar um café com a família. Eu empata aqui. Que sonho pequenininho dela. Era sentar com a família e tomar um café numa padaria. Coisa que às vezes a gente faz todos os dias, não sei, na correria do trabalho, da vida. Então, e não estou contando essa história aqui para vocês chorarem também, mas é a gente sentir o outro realmente. E cada vez que eu medito, eu lembro do olhar dessa menininha para mim. Foi muito lindo. E aí, você percebe que, puxa vida, se eu sinto o outro, por que eu não posso fazer o melhor? Porque se ela ficar melhor, eu vou ficar também. Então, cada vez que eu lembro dessa menininha, eu me lembro do olhar dela de gratidão. E eu sou grata a ela por ela ter me chacoalhado daquele jeito, porque eu pensei, puxa vida, é tão pouco o sonho dela, né? Se ela lembra de mim, eu não sei, mas eu lembro dela a todo instante. É mais ou menos assim, a vida é como um jogo de videogame. Você começa, enquanto você não passar uma etapa, você não vence. Eu acho que quem está no estado esponja, ele está tentando vencer aquela etapa do jogo que é a fase mais difícil para poder chegar lá do outro lado. Então, quando inicia o jogo do videogame, você precisa passar essas etapas. Se não vencer aquela etapa, você não passa para o próximo nível. Estar como esponja é um dos momentos do jogo em que precisa repetir, repetir e repetir, até que entenda todas as dificuldades dessa fase do jogo para poder passar essa condição. E quando você entende, você passa para o próximo nível. E aí quando você passa para o próximo nível e volta para ver como que era o jogo, aí você passa facinho, você fala, mas nossa, é tão fácil agora. Mas na hora, quando você estava lá se lascando para vencer o jogo, você achava o nível muito difícil. Então é isso, eu acho que o esponja, ele está vivendo um momento difícil de não entendimento de si mesmo,
E ele está lutando para vencer. Não porque ele queira, ele simplesmente não sabe como fazer. Mas ele está aprendendo. Esponja é um estado que nós estamos. Ou eu já me sinto passando desse estágio. Eu já não estou mais como antes. A Kátia de hoje é outra Kátia. É uma Kátia que está carregando uma bagagem, está aprendendo muita coisa com os vídeos, com o que eu escrevo para o site. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha. Se você gostou do conteúdo do canal, se inscreva aqui para receber os novos vídeos. Gratidão do fundo do meu coração por vocês estarem aqui, por vocês terem chegado até o canal. De algum jeito alguém te trouxe até aqui, talvez a sua empatia. Até os próximos vídeos. Gratidão. Tchau, tchau.